Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bom com os irmãos? Bom dia, que dia bonito, né, gente? Hoje de manhã, a Heleninha aí, se Deus quiser, à noite também será um grande dia, todo mundo feliz, mas a gente está muito feliz aqui de estar com os irmãos. Não sei você, mas eu gosto muito do Natal. O Natal eu acho que é uma época do ano, para mim, que me traz boas lembranças, várias coisas acontecendo, né? E a gente está trabalhando aqui, nesse mês de dezembro, o tema, o Natal que nos envia. A gente vai falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu estava pensando aqui essa semana, e eu não sei você, eu não sei o quanto você gosta de tomar decisão. E eu tenho a impressão que no final do ano, é aquele momento do ano que a gente precisa tomar muitas decisões. Que a gente precisa pensar, o que eu vou fazer no final do ano? O que eu vou pagar? O que eu vou resolver aqui no final do ano? E tem várias coisas que vão acontecendo aí com a gente. E eu não sei você, a gente toma várias decisões. Mas você gosta de tomar decisões difíceis. Você gosta de tomar decisões difíceis, e isso é algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu lembro que há uns anos atrás, eu li um livro que me impactou muito, que chama Os 10 Pontos de Inflexão, que é uma autobiografia do Flávio Augusto. Eu lembro que eu li esse livro, e aí eu comecei a entender que a gente toma muitas decisões. Por exemplo, você tomou a decisão hoje de estar aqui de manhã. Se você não estivesse aqui, o que você estaria fazendo? Você tem várias outras opções, mas você tomou a decisão de estar aqui. Só que se a gente fosse dividir as nossas decisões, a gente pode dividir as decisões de alguma forma. A gente pode colocar as decisões fáceis, por exemplo, vou assistir mais um episódio ou vou dormir? Isso daí é uma pergunta muito fácil, né? Às vezes você está ali, está assistindo um filme, e no outro dia você precisa trabalhar. E aí você fica com essa pergunta, eu vou assistir mais um episódio ou eu vou dormir? É uma decisão fácil, mas com uma consequência um pouco difícil, né? E a gente tem algumas outras decisões, por exemplo, como algumas decisões que a gente vai chamar de médias. Aceito esse estágio ou espero outro? Às vezes você tem mais de uma oportunidade chegando aí para você e você fala, eu tomo essa decisão ou aquela. Só que a gente sabe que essa decisão aqui é uma decisão tanto quanto média, porque vai influenciar de alguma forma ou impactar a sua vida. E agora tem algumas decisões que são decisões mais difíceis, ou talvez decisões mais complexas. Por exemplo, com quem eu vou casar? Ou qual faculdade eu vou fazer? Ou se você que já é casado, eu vou ter filho ou não vou? E a gente sabe que cada uma dessas decisões, elas impactam muito a nossa vida. Estima-se que uma pessoa adulta toma em cerca de 30 mil a 35 mil decisões por dia. Aí você fala, mas como assim? 35 mil decisões é muita decisão, mas calma, a maioria delas é automática e inconsciente. Por exemplo, por que você escolheu sentar nesse lugar? Você não pensou, provavelmente, eu vou sentar nesse lugar por tal motivo. Talvez sim, porque está mais próximo do ventilador. Mas tem algumas decisões, você acabou de tomar o café ali, você escolheu o que você poderia comer. Então tem várias decisões que elas são automáticas, ou talvez inconscientes. Levantar ou ficar mais 5 minutos na cama? O que eu vou vestir hoje? Para onde olhar? Que rota fazer? Como reagir a uma fala? Se responde agora ou depois? Tem várias coisas que a gente vai tomando de decisão na nossa vida. E tem uma história na Bíblia, que é uma história que eu fico pensando muito, e nem sempre a gente pensa nessa história. Eu vou falar que essa história aqui é uma história, talvez, de romance. Confesso para vocês... Tá passando não o slide? Não sei se alguém tirou aí, mas pedi para passar aí para o próximo. Eita. Pedi para você passar aí para o próximo slide, por favor, né? Oi? Oi? Foi, né? Opa. Eita. Talvez você pense que decisões importantes são poucas, mas dizem que tomamos mais de 30 mil decisões por dia.
mas tem uma história de uma pessoa na Bíblia que tomou uma decisão e essa decisão ela foi silenciosa. E aí talvez é uma história que eu vou classificar quase como se fosse uma história de um filme de romance que dá para você colocar. A história ela é mais ou menos assim. Em determinado momento tinha uma jovem e essa jovem ela foi prometida a um rapaz. Então eles estavam ali e eles iriam casar, eles estavam tudo certo, eles estavam preparando o casamento deles, já tinha a data marcada, eles já tinham escolhido quais seriam as pessoas que eles iriam convidar para o casamento deles, estava tudo certo. E eles estão ali juntos e tal, só que de repente um dia, a noiva desse rapaz chega para ele, e ela fala o seguinte: eu tenho uma coisa para te contar, mas eu não sei nem explicar o que está acontecendo. Eu estou grávida. Só que calma, eles nunca tiveram uma relação sexual, ela era virgem, e eles ficam, mas como assim você está grávida? E ela fala, eu estou grávida, aconteceu alguma coisa. Só que esse rapaz, ele fica assim pensando, e aí, eu não sei você nessa situação, imagina você nessa situação, o que você faria nessa situação? E aí ele tomou uma decisão, a decisão dele foi, olha, eu não vou expor essa pessoa, eu não vou fazer nada ali para expor ou prejudicar essa pessoa, mas eu vou de alguma forma desfazer aí esse casamento e vai ser isso. E aí ele já toma essa decisão e aí ele vai dormir, né? E aí ele vai dormir. E ele está lá dormindo, e aí de repente ele está dormindo, ele começa a ter um sonho. E nesse sonho aparece um anjo. E o anjo, ele fala assim para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa, a sua esposa, ela está grávida, mas a sua esposa, ela está grávida, porque o Espírito Santo deixou ela assim. E esse bebê, ele vai nascer, e você vai colocar um nome nesse bebê. Sabe qual que vai ser esse nome? O nome desse bebê vai ser Jesus. E aí, eu acredito que você sabe um pouquinho da história, mas eu quero ler os últimos versículos dessa história, que vai estar em Mateus capítulo 1, no versículo 21, e o anjo fala assim para ele, ela dará à luz a um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Quero orar com você, se você puder abaixar a sua cabeça. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, ó Deus, nós te pedimos que a sua palavra fale conosco e que a gente venha aprender, ó Deus, é tudo que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Essa é uma história que eu acho que todo mundo conhece, só que é interessante a gente pensar nessa história, porque muitas vezes a gente lê essa história de uma forma, ou talvez com uma visão da Maria, daquilo que a Maria vivenciou. Só que aqui a gente tem um outro lado da história, um outro panorama que é de José. E você pode imaginar que aquele ambiente foi inóspito, foi um ambiente difícil que ele estava, foi um ambiente que ele teve que tomar uma decisão. E eu não sei você, talvez nesse final do ano tenha várias coisas no seu coração que você tem pensado, puxa, aconteceu tantas coisas no ano e várias coisas que eu gostaria que acontecessem, não aconteceu. Ou talvez você esteja pensando já, o que eu vou fazer no próximo ano? E a gente pode ver, a partir do versículo 18 e 19, que de fato, José, ele estava ali, ele estava vivendo a sua vida, e de repente algo acontece com ele. A Bíblia diz que Maria, prometida em casamento a José, aparece grávida.
E essa situação, gente, é muito interessante, porque pra gente é uma situação que a gente já conhece. Mas imagina você, a sua esposa está grávida, aliás, a sua noiva, você nunca teve uma relação com ela, ela está grávida, e o que a pessoa faz? E a gente pode observar aqui que José, ele não tinha respostas. Ele não sabia o que ele faria, ele não sabia qual decisão ele tomar. Ele falar, puxa, eu vou fazer isso ou aquilo. Ele não tinha essa resposta. José, ele não tinha explicação. Ele não sabia e não conseguia entender o que acontecia. Muito menos Maria. Maria não conseguia nem explicar para ele. No texto nem fala exatamente o que aconteceu, como que ela vai explicar para ele que ela estava grávida do Espírito Santo. E a gente pode ver que José, ele tinha um dilema. Só que na palavra de Deus, ela fala sobre José, ela mostra esse dilema que ele tinha, mas tem uma palavra no texto que nos chama muito a atenção, que é a palavra que está aí. José, seu marido, sendo justo. José, ele era justo. Eu posso falar uma coisa? Talvez se a gente fosse olhar nos dias atuais, ou no nosso contexto, ou se a gente pegasse talvez uma letra de uma música sertaneja, e a gente vê aí essa sofrência, talvez a resposta para o contexto que a gente vive seria uma resposta de, não, eu vou fazer alguma coisa para me vingar. Eu vou me vingar dela, eu vou postar um textão no Instagram, eu vou falar mesmo, habla mesmo, e vou dizer tudo o que aconteceu aqui. Ele poderia fazer isso. Mas tem uma palavra no texto que nos chama muita atenção, que é justamente essa. José, ele era um homem justo. Ele poderia expor Maria, ele poderia agir por impulso, mas ele escolheu protegê-la, mesmo confuso, mesmo ferido. Gente, se isso não for uma história de amor, eu não sei o que é, porque ele escolheu proteger Maria. Ele era um homem íntegro, ele era um homem justo. Isso não significava que ele iria ficar com ela necessariamente, porque ele falou que iria desfazer do casamento. Mas a gente pode observar que ele foi uma pessoa justa, ele foi uma pessoa íntegra. E aqui a gente pode ver aqui que eles estavam construindo a família deles. Tinha Maria, tinha José e tinha um bebê ali a caminho. E se você se perguntasse hoje o que você pode fazer para proteger a sua família ou aqueles que você ama, o que você faria? Qual seria a decisão ou o que você faria para você conseguir proteger? Tem uma frase que eu gosto muito, está aí na tela: Deus sussurra em nossos prazeres, fala às nossas consciências, mas grita em nossas dores. C.S. Lewis. E é muito interessante porque, de fato, parece que no momento bom, a gente sabe que Deus está ali com a gente. A gente sabe que Deus está presente. Mas é no momento da dificuldade que a gente, de fato, a gente observa que Deus é Emmanuel, Deus conosco. É naquele momento que a gente está no hospital, ou que tem alguém junto com a gente no hospital, que a gente observa isso. De fato, Deus está conosco. Essa é uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis. A gente pode observar que Deus, ele fala no meio do silêncio. A gente lembra daquela história, o pastor pregou no mês de setembro sobre isso, do profeta Elias, que ele foge, ele está lá na caverna, passa furacão, fogo, várias coisas, mas é na brisa, naquele momento tranquilo que a gente consegue observar isso. E a gente vê aqui que José, ele já havia tomado uma decisão. Ele não tinha surtado, ele não tinha desmaiado quando ele recebeu a notícia, ele já tinha tomado uma decisão. E quando ele toma essa decisão, quando ele já havia resolvido seguir em frente, Deus fala, o anjo aparece em sonho. E isso é interessante, né? Porque ele toma a decisão, ele está ali junto com a Maria, e ele está ali, e ele toma uma decisão. Ele fala, olha, eu não vou prejudicar, não vou expor, eu estou ali. E é interessante que ele toma a decisão, mas Deus, ele não fala com ele antes da crise. Deus não aparece ali no sonho para ele antes da crise e fala, você vai fazer isso ou aquilo. Não, ele não faz isso. A gente pode observar
que ele está naquele dilema, o que eu vou fazer? Ele toma a decisão. E é muito interessante, porque sabe em que momento que Deus fala com José? No momento que ele vai dormir. No momento que ele coloca ali a cabeça dele na almofada, Deus fala com ele. Eu não sei você, eu tenho a impressão para mim, que às vezes se eu estiver bravo, nervoso, eu vou tomar uma decisão. Mas parece que depois que eu durmo, que as coisas baixam, os nervos estão ali, a gente começa a pensar e fala, não é bem assim. Eu não vou seguir por esse caminho não, eu vou fazer isso. Então muitas vezes, se tivesse um segredo, uma fórmula mágica, a gente poderia colocar isso daí, né? Antes de tomar decisão, vai dormir. Descansa. Mas Deus, Ele fala com José no meio da crise, no meio da decisão que ele já tomou. De fato, José fala com ele. José, ele dorme confuso, mas ele acorda com direção. E a gente sabe que nem sempre, e não necessariamente, vai ser assim na vida de todo mundo. Deus, Ele fala com a gente, eu acredito, de diversas maneiras. Essa daqui é a história de José. Deus falou com José por meio de um sonho. Mas não necessariamente você vai dormir hoje à noite e Deus vai falar com você. A gente sabe que de várias formas e de várias maneiras Deus, Ele pode falar com a gente. Eu lembro que teve uma vez que eu estava passando uma situação, comecei a ler um livro. E eu li ali uma parte do livro que parecia que precisava ser escrito para mim. Eu li ali e falei assim, nossa, faz sentido. E quantas vezes alguém chegou até você e falou algo, ou de alguma forma falou, vou estar ali com você, e parece que você estava entendendo melhor o que estava acontecendo. Tem um autor que eu gosto muito, o John Stott, a frase está na tela, ele tem uma frase que é assim, a fé cristã não é fechar os olhos para a realidade, mas é enxergar a realidade à luz da revelação de Deus. Quer tomar boas decisões? Se você tiver no final do ano, puxa, eu não sei o que eu faço, e às vezes a gente pode glamorizar de alguma forma o Natal, falar é tudo bom, mas não necessariamente. Às vezes a gente pode passar um Natal mais difícil, mas se você quer tomar boas decisões, leia a palavra de Deus. Quero tomar boas decisões, o que eu tenho que fazer? Ler a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente não vai encontrar necessariamente a resposta clara do que a gente vai falar, do que a gente tem que fazer, mas a gente sabe que a palavra de Deus, a gente está lendo de fato que Deus, Ele já falou e Ele fala com a gente. Quando a gente olha esse texto também, tem uma frase aqui, porque José, ele já tinha tomado ali a sua decisão, estava passando por um momento difícil, e ele vai dormir, e o Senhor começa a falar com ele, só que tem uma palavra também, que o anjo usa, e ele fala, ou de alguma forma descreve quem seria Jesus. Ele vai falar que Mateus, ele cita o profeta, e eles porão o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E é interessante porque a palavra, e a gente pode observar em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus, Ele é descrito por várias palavras. Mas nesse momento aqui, Deus é descrito como Emanuel. E a palavra Emanuel significa Deus conosco. Imagina você, está num momento difícil, um anjo aparece e fala, Emanuel, Deus conosco. E eu posso falar uma coisa? Em todos os momentos da nossa vida, a gente olha isso no finalzinho do Evangelho de Mateus, Deus é conosco. Porque Ele disse que estaria com a gente todos os dias da nossa vida. Não é Deus conosco apenas no culto, é Deus conosco no lar, na rotina, na conversa difícil, na noite sem resposta. E eu gosto desse conceito aqui, porque às vezes, dentro da nossa limitação e dentro do nosso vocabulário
de crente, crentez, a gente às vezes fala, eu estou indo no culto. E de fato a gente está nesse momento aqui, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, a gente está cultuando a Deus. Mas o culto, ele não é somente domingo de manhã. O culto é domingo a domingo. São nas nossas decisões diárias, é naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, e a gente pode observar que é exatamente isso. O Tim Keller, ele tem uma frase que é: o evangelho não é apenas a boa notícia que Deus nos perdoa, mas de que Ele veio habitar conosco. E é exatamente isso, não é simplesmente dizer que Deus, Ele nos perdoa e Ele nos salva, mas é dizer que Deus, Ele habita, Ele está aqui com a gente, na nossa vida. E a gente também observa que o Natal, ele não promete uma vida sem dor. E às vezes a gente pensando no final de ano, naquilo que vai acontecer no Natal, vai só acontecer coisa boa, e não é isso. A gente sabe que o Natal, ele não é uma promessa de uma vida sem dor, mas o Natal, ele promete presença. A gente pode observar isso por meio de Jesus, porque Deus, ele poderia ter feito várias coisas para nos salvar, mas ele escolheu enviar Jesus, e esse Jesus presente como ser humano, como 100% Deus e 100% homem. Tem um texto na palavra de Deus que eu gosto muito, que em determinado momento, Jesus ele descobre que um dos seus amigos estava doente, e aí vocês sabem que depois ele espera mais um pouco, e aí esse amigo dele falece, e aí ele vai lá onde esse amigo dele estava sepultado, as irmãs aparecem ali falando com ele, e tem uma parte, isso o relato está lá em João 11, que Lázaro tinha morrido, e Jesus ele está ali naquele ambiente, e ele começa a ver as pessoas chorarem, e aí o menor versículo da Bíblia é escrito ali: Jesus chorou. E parece que, nossa, mas que simples, Jesus chorou, é um versículo pequeno, mas a profundeza dessas palavras é maior do que a gente pode imaginar, porque você imagina o próprio Deus chorando pela dor do outro. É exatamente isso que acontece. É Deus olhando a vida daquelas pessoas e ele chora. É exatamente isso que acontece ali. O Natal promete presença, porque quando Deus está conosco, o medo não desaparece, mas não governa mais. E é exatamente isso. Vocês sabem que o medo, ele aparece, só que muitas vezes a gente precisa se concentrar e a gente ir com medo mesmo. E a gente fala, eu vou com medo mesmo e eu vou confiar. Falando em medo, eu acho que eu sou meio medroso. Para várias coisas, não todas, tá, gente? Mas eu sou meio medroso. Esse ano mesmo tive que fazer uma endoscopia. Para quem sabe da história, eu contei aí pro pessoal do pequeno grupo, a minha saga, eu morrendo de medo. Posso falar uma coisa? Eu fiquei morrendo de medo, mas eu fui com medo mesmo. E agora eu vou te falar uma outra coisa. Se eu tiver a fazer de novo, eu vou ficar com medo de novo, tá? Não passou medo, não. Mas a gente precisa, muitas vezes, tomar as decisões da nossa vida, não simplesmente porque a gente gosta ou porque a gente quer. A gente precisa porque a gente é adulto. E adulto toma decisão difícil. Eu aprendo isso muito aqui com as crianças da igreja. Se eu for deixar uma criança comer só o que ela quer, ela vai comer provavelmente açúcar o dia todo. Mas não, a gente precisa muitas vezes chegar até aquela criança e falar, olha, você precisa comer comida. Muitas vezes precisa pedir para ela, ou às vezes negociar também, né, gente? Para ela poder comer ali, mas de fato, a gente precisa de alguma forma ajudar as crianças. Só que muitas vezes a gente precisa tomar as decisões. E eu vou te falar uma coisa. Não vai ser a sua mãe e não vai ser o seu pai que vai chegar até você e te ajudar nas decisões. Pode ser que várias delas sim, mas tem muitas que vai ser você que vai tomar e confiar que Deus, Ele está conosco, que Deus, Ele está com a gente. E já no finalzinho, a gente pode ver que José,
ele primeiro descobre o que aconteceu, que a noiva dele estava grávida. Ele toma a decisão de, puxa, eu não vou prejudicar, eu não vou expor. Depois ele vai dormir e o anjo, Deus ali por meio do anjo fala com ele. E no quarto lugar, o que ele faz? Ele obedece. José, ele acorda do sonho e ele obedece. Ele não discute, ele não negocia, ele não pede mais sinais, não. Ele obedece. Ele assume Maria e ele assume a sua responsabilidade. E talvez aqui, se a gente fosse colocar, a sua responsabilidade como esposo, marido e homem do lar. Ele fala, é isso que eu preciso fazer. E ele toma a melhor decisão. José, ele não faz discursos. José faz escolhas. E essa história é uma história muito interessante, porque é uma visão daquilo que acontece com José. E eu não sei se você já percebeu isso na Bíblia. José, ele é citado poucas vezes no Novo Testamento. Pouquíssimas vezes. E acredita-se que, provavelmente ali na infância, ou talvez na adolescência de Jesus, José ele veio a falecer. Mas a gente pode observar que José, ele de fato, ele entende também a sua responsabilidade e aquele chamado que Deus tinha para a vida dele. E se a gente fosse de alguma forma falar, puxa, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que eu tenho que fazer? E aí talvez tenha algumas aplicações que a gente pode colocar aqui na nossa vida. A primeira dela é, continue sendo fiel, mesmo quando você não entende o que Deus está fazendo. E às vezes, quando a gente não sabe o que está acontecendo, ou para onde que a nossa vida vai, às vezes você está trabalhando, de repente você foi mandado embora, você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Você pode tomar várias decisões, e de fato, a gente precisa continuar sendo fiel a Deus. Acreditar que Deus ele é Emmanuel, que Ele é Deus conosco, que é Deus que vai estar ali com a gente na nossa vida, mesmo quando a gente não consegue enxergar isso. E a gente precisa continuar sendo fiel. A segunda, escolha misericórdia antes de julgamento. E eu diria para vocês, se eu pudesse escolher dentro das aplicações, a minha preferida, eu acho que seria essa. Sabe por quê? Porque José, ele era justo. Só que ele poderia de fato ter prejudicado a Maria. Talvez ele tivesse até direito de fazer isso. Olha o que ela fez comigo, eu vou fazer algo com ela. E assim, gente, o contexto deles é muito diferente do nosso. Hoje no Brasil, se acontecesse algo desse tipo, eles iriam se separar, cada um segue a sua vida e a criança é criada. É isso. Naquele contexto, não. Se Maria fosse exposta, ela seria excluída daquela sociedade e talvez ela poderia inclusive morrer de acordo com os judeus ou os líderes religiosos mais duros. Era muito difícil, ele tinha tudo para acabar com a vida da Maria. E não, ele não toma essa decisão. Ele fala, não, eu vou de alguma forma dar um jeito aqui. E isso é muito interessante, porque eu acho que na nossa sociedade e naquilo que a gente assiste e que a gente vê, parece que a vingança, as pessoas aplaudem a vingança. Parece que quando a gente vê as outras pessoas ali sofrendo ou recebendo aquilo que elas merecem, a gente fala, é isso mesmo, era isso que ela merecia. Né? Quantas vezes a gente já assistiu uma série e aí tinha aquele vilão, aquela pessoa ali que faz tantas maldades, aí a gente fala, essa pessoa precisa sofrer. Ela não precisa só morrer, ela precisa sofrer. Quantas vezes a gente não fez isso assistindo série, a gente vendo isso. E esse é o contexto, o mundo que a gente vive. Só que eu lembro que assim que eu comecei a ler o Novo Testamento, eu lembro que teve uma parte que eu li que me surpreendeu muito. E eu acho que isso de alguma forma faz parte da minha teologia. Que em determinado momento ali, em Mateus, no Novo Testamento, Jesus ele fala que a forma que a gente julga
nós seremos julgados. E eu vou falar uma coisa para vocês, a gente não tem tantas pistas, tantas dicas de como que vão ser as coisas quando Jesus voltar. A gente não sabe quais são os critérios que Jesus vai escolher. A gente acredita que a graça de Jesus vai estar ali com a gente, eu também creio nisso, mas é muito interessante, porque se ele fosse de alguma forma usar os critérios, ele fala assim, olha, para cada pessoa, pensou, se a gente chega lá no julgamento, e aí fica assim, ó, sabe como que eu vou julgar a Cris? Com os critérios dela. Cris, agora você será julgada por tudo que você fez na sua vida, de acordo com seus critérios e como você lidou com as pessoas. Como que seria para você isso? Será que você seria leve? Será que você seria mediano? Ou será que você falaria, não, essa pessoa não merece entrar no céu? Não merece. Graças a Deus por Jesus, né? E a sua graça, porque né, seria difícil aqui para a gente, mas de fato, escolha a misericórdia antes de julgamento. E a terceira e última aplicação, obedeça a Deus mesmo quando isso não traz reconhecimento. E às vezes, em determinada situação, se a gente olhasse José, naquele contexto, eu acredito que ele não seria aplaudido pelas pessoas pelo que aconteceu. As pessoas vão falar, não, por que ele fez isso? Mas não, ele, de fato, ele toma a decisão dele sem esperar um reconhecimento de ninguém. E a gente também pode, talvez, se você colocar dentro do seu Natal, como você vai chamar a Deus nesse Natal? Se você olhasse para o seu ano, para aquilo que você viveu, se você pudesse dar um nome para Deus, qual seria esse nome? Tem alguns que são conhecidos, Emanuel, Deus conosco. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Shalom, o Senhor é paz. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Abba Pai, o Pai amoroso. Como você vai chamar a Deus, ao menino Jesus, que nasce para a gente mais uma vez esse ano? Qual é o nome que você vai dar a Deus? E eu vou te dizer uma coisa, eu não posso dar esse nome para você, porque é na sua história que Deus tem falado. E talvez Deus não tenha falado com você por meio de um sonho, ou de várias formas, mas não, Deus ele fala com a gente de várias formas. A luz que não vai embora. José viveu confusão, José enfrentou o silêncio, José recebeu direção, José experimentou a presença. Em tudo isso, Deus permaneceu com ele, porque Deus é Emanuel. Deus fala na dor. A fé vê a realidade à luz da revelação. E o Natal é Deus conosco. E eu quero orar com você e pedir para você ficar em pé. Não sei como será o seu Natal, ou aquilo que você tem diante de você, mas uma coisa a gente pode ter certeza, e a palavra de Deus diz isso para a gente, que Deus é Emanuel, é Deus conosco, e esse Deus, Ele está e Ele estará todos os dias, não só nesse Natal, mas todos os dias da nossa vida. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela nossa vida, Senhor. Senhor, nós não merecemos, ó Deus, a sua graça, o seu amor, o seu perdão, ó Deus. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, envia Jesus novamente para a gente, ó Deus, nesse Natal, ó Pai. Senhor, não deixa, Pai, a gente desperdiçar, ó Deus, essa oportunidade, ó Deus, de te escutar, ó Deus. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que nesse Natal, ó Deus, a gente se lembre, ó Pai, que o Senhor é Emanuel, ó Deus, que o Senhor tem cuidado da gente, ó Pai, que o Senhor tem nos abençoado, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, cuida, ó Deus, de cada pessoa que está aqui, ó Deus,
Nós te pedimos, ó Deus, que a gente se lembre que o Senhor é Emanuel, Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Shalom, El Shaddai, Abba Pai, ó Deus, tantas coisas, ó Deus. Mas que a gente se lembre, ó Deus, que o Senhor está conosco todos os dias, ó Deus. Nós te pedimos pela nossa igreja, nós te pedimos, ó Deus, em especial, ó Deus, pelas nossas crianças, ó Pai. Cuida de cada criança, ó Deus, que elas possam sentir essa presença, ó Deus, no Natal, ó Deus. Que elas possam ser abençoadas por Ti, ó Deus. Cuida de cada pessoa que está aqui, ó Deus. E nós oramos e nós pedimos, não porque nós merecemos, mas nós oramos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.